uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido irmão Leon Denis. Mas antes vamos ler o Evangelho, o capítulo 2, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, a permissão para estudar junto aos nossos irmãos. Que os espíritos
o seu altivo, a Dona Lurdinha, as irmãs queridas, que esse irmão que trouxe essas palavras, que hoje vai ser lida, seu Leon Denis, possa estar presente, possa nos ajudar a entender o que ele deixou. Peço ajuda, Jesus. Peço não só por nós, encarnados, mas peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes, peço entendimento das suas palavras, da sua doutrina. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo do livro Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Graças a Deus. Caraca, que esse medo. Então, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estamos estudando aqui o problema do ser e do destino. Estamos no capítulo da dor, falando sobre a dor. Vamos dar continuidade. Está na terceira parte, item 26, a dor. É preciso... Quer ler, Adilane? Posso ler? É preciso sofrer para adquirir e conquistar, pois atos de sacrifícios desenvolvem as radiações psíquicas. Há uma espécie de rastro luminoso deixado no espaço pelos espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada, valorizada. Seus sentimentos não têm amplitude, seu coração não tem efusão, seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Tanto a forma quanto o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Mesmo nesta vida há algo de grave, de terno. Nos rostos, muitas vezes banhados pelas lágrimas, eles ganham uma impressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Muito bom. Leon Denis mostrando que a dor faz parte da nossa vida, que a dor é uma companheira importante
para o nosso crescimento. Até nas lágrimas, Leon Denis vê beleza no rosto que chora. E a gente se enternece quando vê alguém chorando, não é? É uma verdade. A vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Olha que frase que Leon Denis escreveu, fazendo com que sintamos vontade de sentir dor. A vida dolorosa é um alambique em que se destilam os seres para mundos melhores. Então, sem a dor, a gente não consegue ascender. A gente precisa entender a necessidade da dor. Semana passada, vimos que a dor física é fundamental para a nossa sobrevivência. E a dor moral, ela faz com que a gente se desenvolva moralmente. Seus sentimentos não têm amplitude, seu coração não tem efusão, seu pensamento só atinge acanhados horizontes. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. Então não tem, Adilane, como a gente crescer sem dor. Isso aí que ele está falando. Terceira vez, é tão bonito que não tem nem o que comentar. Eu tenho que ler e reler para gravar. São necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, despertar seus sentidos. A vida dolorosa é um alambique em que se destinam os seres para mundos melhores. Michelangelo havia adotado como regra de conduta os preceitos seguintes: entra em ti mesmo e faz o que faz o escultor, com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte, e não para burilar tua própria estátua. Entendeu, Adilane? Uhum. Também não tenho o que explicar. Eu vou ler novamente o que disse Michelangelo, o grande escultor, né? Entra em ti mesmo e faz o que faz o escultor com a obra que quer tornar bela. Suprime tudo o que é supérfluo, torna nítido o que é obscuro, leva a luz a toda parte, e não para deburilar tua própria estátua. Então, ele usa o buril, ele usa a ferramenta que machuca, que faz a pedra se tornar uma bela estátua. Assim faz o escultor, assim deve fazer o homem com a própria alma. A dor é que forja as almas corajosas e belas, assim como o cadinho que leva o metal precioso à fornalha, e só com o calor ele se torna uma bela joia. Assim também a alma humana, máxima sublime que contém um princípio de todo aperfeiçoamento íntimo. Nossa alma é nossa obra, com efeito, obra capital e fecunda, que ultrapassa em grandiosidade todas as manifestações
parciais da arte, da ciência, do gênio. Todavia, as dificuldades de execução são proporcionais ao esplendor do objetivo. E diante desta penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante que se trava com a paixão, com a matéria, quantas vezes o artesão não se desencoraja? Quantas vezes não abandona o cinzel? É aí que Deus lhe envia uma ajuda, a dor. Energicamente, ela vasculha as profundezas da consciência que o operário hesitante e inábil não podia ou não sabia atingir. Escava-lhe os recantos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que é inútil ou mau. Ó. Eu vou ler novamente. Todavia, as dificuldades de execução são proporcionais ao esplendor do objetivo. Quer dizer, a execução do burilamento da nossa alma. E diante desta penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante que se trava com a paixão, com a matéria, quantas vezes o artesão não se desencoraja? Quantas vezes não abandona o cinzel? É aí que Deus lhe envia uma ajuda, a dor. Energicamente, ela vasculha as profundezas da consciência que o operário hesitante e inábil não podia ou não sabia atingir. Escava-lhe os recantos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que é inútil ou mau. E do mármore frio, sem forma, sem beleza, da estátua feia e grosseira que nossas mãos mal tinham esboçado, ela fará surgir, com o tempo, a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmônicas e suaves da divina psique. Está aí. A dor burilando o caráter do homem. Somente a dor. Não tem, como já dissemos, o que explicar com tanta profundidade e beleza nas palavras de Leon Denis. E ele segue com outro pensamento. A dor, vai Adilane. A dor não atinge somente os culpados em nosso mundo. O homem honesto sofre tanto quanto o mal. E isto se explica. Primeiramente, a alma virtuosa, sendo mais evoluída, é mais sensível. Além disso, muitas vezes ama e procura a dor, reconhecendo todo o seu valor. Interessante isso, né? Então, a dor atinge a todo mundo, né? Ao bom e ao mal, ao honesto, ao homem honesto, quanto ao homem mau. Faz parte. A alma sensível, ela sofre com a dor do outro. É como se fosse um temporal e você vai sair de casa. Você vai pegar os respingos da água. Uns pode tomar um banho pisando num buraco ou um carro passar e te molhar. Outros, protegidos com capa e guarda-chuva, tomam os respingos, mas não deixa de se molhar. Então a terra é um grande temporal. E todos nós recebemos os respingos desta água, que se chama dor. Continua. Entre estas almas, alguma ainda que não vem
cá embaixo, para outra coisa então, dar a todos o exemplo da grandeza do sofrimento. São missionárias, elas também, e sua missão não é menos bela e tocante que a dos grandes reveladores. Encontramo-las em todos os tempos e elas ocupam todos os planos da vida. Figuram altivas nos pantamares resplandecentes da história e as encontramos humilde e ocultas em meio às massas. Admiramos o Cristo, Sócrates, Antígona, Joana d'Arc, mas quantas vítimas obscuras do dever ou do amor tombam todos os dias e sobre elas lançam-se o silêncio e o esquecimento. Seus exemplos, no entanto, não ficam perdidos. Iluminam toda a vida de alguns homens que os testemunharam. Para ser plena e fecunda, não é indispensável que uma vida seja pontilhada desses grandes atos de sacrifício, nem coroada por uma morte que a consagre aos olhos de todos. Tal existência, morna e triste, aparentemente sem cor e apagada, no fundo é apenas um esforço contínuo, uma luta de todos os instantes contra a infelicidade e o sofrimento. Não somos juízes de tudo que se passa no íntimo das almas. Muitas, por pudor, ocultam chagas dolorosas, males cruéis, que as tornariam tão interessantes a nossos olhos quanto os mártires mais célebres. Pelo combate incessante que elas travam contra o destino, também são grandes e heróicas estas almas. Seus triunfos permanecem ignorados, mas todos os tesouros de energia, de paixão generosa, de paciência ou de amor que acumularam nesse esforço cotidiano, constituição para elas em um capital de força e beleza moral, que pode torná-las no além, idênticas às mais nobres figuras da história. Continua, Dina. Na oficina augusta, onde se forjam as almas, o gênio e a glória não são suficientes para torná-las verdadeiramente belas, para dar-lhes o último e sublime toque. Sempre foi necessária a dor. Se certas existências obscuras se tornaram tão santas e tão sagradas quanto o devotamento cérebro, foi porque nelas o sofrimento foi contínuo. Não foi somente uma vez, em dada circunstância ou na hora da morte, que a dor as elevou acima de si mesmas e as submeteu à admiração dos séculos. Foi porque sua vida inteira foi uma imolação constante. O que é imolação constante? Imolar é morrer, matar. Vamos imolar o frango. Foi um sofrimento constante. A imolação ao sofrimento. E esta obra de lenta depuração, este longo desfile das horas dolorosas, esta purificação misteriosa dos seres que se preparam assim para as últimas ascensões, causa a admiração dos próprios espíritos.
É esse tocante espetáculo que lhes inspira a vontade de renascer entre nós, a fim de sofrer e de morrer ainda, por tudo que é grande, por tudo que amam, e com este novo sacrifício, tornar mais vivo o seu próprio brilho. Isso aí. As almas que se imolam pela seu próprio engrandecimento e engrandecimento daqueles que estão ao seu derredor. Depois dessas considerações de caráter geral, retomemos a questão em seus elementos primários. A dor física é mais comumente uma advertência da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos, a ponto de destruí-los antes da hora. Quando uma doença perigosa se insinua em nós, o que aconteceria caso não sentíssemos logo seus efeitos desagradáveis? Pouco a pouco, ela progrediria, invadir-nos-ia e esgotaria em nós as fontes da vida. Então ele está dizendo aí da importância da dor física. A gente precisa sentir a dor para se preservar dos males da vida, das contusões, das doenças. Olha como ela é fundamental, a dor física. E mesmo quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós. Esta ainda pode ser benéfica, se causada por nossos abusos e nossos vícios. Ensina-nos a ter aversão por eles e a corrigir-nos. É preciso sofrer para conhecer-nos e para conhecer bem a vida. Epíteto que gostamos de citar dizia ainda: é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Usar bem a saúde é um bem, usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem, usá-la mal é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. As almas frágeis, a doença vem ensinar a paciência, a sabedoria, o domínio de si mesmo. As almas fortes, ela pode oferecer compensações de ideal, permitindo ao espírito a livre expansão de suas aspirações, a ponto de esquecer os sofrimentos físicos. Pode ir. A ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que para os indivíduos. Não foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos? Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos que impediu o homem a procurar seu semelhante para associar-se a ele? E de sua vida em comum, de seus sofrimentos comuns, de sua inteligência e de seu labor, originou-se toda a civilização com suas artes, suas ciências, sua indústria. Vai. A dor física. A dor física, poder-se-ia dizer ainda, resulta da desproporção
entre nossa fraqueza corporal e o conjunto das forças que nos rodeiam, forças colossais e fecundas que são tantas manifestações da vida universal. Não podemos assimilá-lhes, senão uma parte ínfima, porém atuando sobre nós. Elas trabalham para aumentar, para alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, contribui para enriquecê-la, para dilatá-la, para torná-la mais impressionável. Em uma palavra, apta a novos aperfeiçoamentos. O sofrimento por sua ação química tem sempre um resultado útil, mas este resultado varia infinitamente, segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Purificando nosso envoltório material, dá mais força ao ser interior, mais facilidade para se desligar das coisas terrenas. Em outros indivíduos mais evoluídos, agirá no sentimento moral. A dor é como uma asa emprestada à alma subjugada pela carne, para ajudá-la a desprender-se dela e a elevar-se mais. Acho que tá bom, né, Dilane? Tá bom. Semana que vem a gente continua falando da dor. Isso. Que agora vem o último parágrafo e ele é grande. Não são 2 parágrafos. Ainda tem muita coisa sobre a dor. Muita coisa sobre a dor. Depois ainda vai ter o capítulo 27 que diz a revelação pela dor. A dor dói e a dor faz parte da nossa evolução. E do jeito que Leon Denis escreve aqui, dá vontade de sentir dor, não é? Sim. A vontade de sentir dor. Aí vai entrar ali o sofrimento dos animais ali, né? Uhum. Então vamos deixar para a próxima. Não, o sofrimento dos animais não, sofreu mais aqui o primeiro movimento do homem. Deixa eu anotar aqui direito. O primeiro movimento do homem. Ué, qual é a página que está aí? Minha página 421. Então, na outra página está, o sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução. Não, nós não terminamos aqui. O senhor parou aqui, ó. Mas, A obra-prima. aí não, a gente continua aqui, Aqui ó. que nós paramos. Não, senhor, parou aqui. Ah, tá. O primeiro, Sofrimento do homem, isso nós não o lemos primeiro aqui. movimento do homem Isso. infeliz é voltar-se contra os golpes do destino. É aqui. Vou parar aqui. O livro do mundo maior está aqui, verdade? É 5 horas. Revista Espírita. Então nós te agradecemos, Jesus, agradecemos a Leon Denis, aos guias aqui presentes, pela tarde de estudos, por refletirmos sobre a dor em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a suportar as dores físicas e morais que porventura nos atingirem ao longo
de nossas existências. Em nome, então, do Mestre Leon Denis, em nome dos guias espirituais aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do nosso irmão altivo, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.